Depois de assistir 12 episódios seguidos de Invencível em 3 dias, eu posso dizer com toda certeza que essa série é boa pra caramba. E é impressionante como mesmo esse universo tendo diferentes clichês que histórias de herói costumam ter, eu ainda assim consegui me divertir muito assistindo. E acho que muito disso se deve ao Mark, que é um protagonista muito interessante, e sempre que alguma coisa acontece com ele ou envolve ele, é natural que eu fique bem mais empolgado do que com outros personagens que aparecem durante a série. E por favor, não me entendam mal, eu adoro os Guardiões Globais, eu adoro o plot do robô e da menina monstro, a crise existencial do Donald, e até o Rex e suas piadas e sua curva de desenvolvimento são bem legais pra mim. Eu realmente acho que os personagens secundários e as tramas são bem legais, mas elas não se comparam nem um pouco com o nível de narrativa e principalmente do interesse que eu tenho com o Mark. E até aqui tudo normal, você deve estar pensando, afinal de contas o Mark é o protagonista do show. É normal que as coisas ganhem mais interesse com ele por perto, e tá tudo bem com isso. Só que simplesmente tem algumas coisas que depois que se envolvem com o Mark simplesmente não conseguem mais funcionar sem ele. E isso é um problema muito grave quando a gente tá falando de criação do mundo e expansão dos pontos de vista da história. E faltando 2 episódios para terminar a terceira temporada, eu posso falar com convicção que isso é um problema que se repete com frequência em Invencível. E esse é um risco que se corre quando você decide desenvolver tantos personagens e tramas secundárias ao mesmo tempo que a história principal tá rolando. E no meu caso, teve um personagem específico que me incomodou bastante quando foi utilizado por esse erro para aparecer de novo na série, e eu tô falando do Titã. Mas antes de eu explicar o porquê, eu te convido a se inscrever no canal e curtir esse vídeo em algum momento que você gostar dele. Queria usar desse espaço também para lembrar que o canal infelizmente sofre com bastante direitos autorais, então se você quiser manter esse sonho vivo, considere contribuir com LivePix, qualquer quantia já me ajuda a continuar falando dessas obras que a gente tanto gosta. Não esquece de comentar a sua opinião e manda esse vídeo para um amigo que gosta de Invencível e que gosta ou que não gosta do Titã, pra gente criar uma discussão legal. Bora lá! O Titã surge inicialmente com uma cena solta dele lidando com alguns bandidos e mostrando seus poderes. Até parece uma cena heróica, mas logo a gente descobre que ele está trabalhando para o Face Mecânica, uma espécie de vilão que controla a cidade nas sombras, e eu particularmente acho isso muito legal. A série apresentar esse novo universo, que é a parte criminosa suburbana da cidade, é uma temática que eu gosto e sinto muita falta. Tudo hoje virou multiversal e galáctico em histórias de herói, e pra alguém como eu que é fã de personagens como Demolidor, Homem-Aranha e Batman, é muito bom ver histórias que tratem dos problemas reais da humanidade. Até porque esses pequenos problemas, entre aspas, também merecem a atenção dos heróis. E até então eu não estava esperando isso acontecer em Invencível, uma história sobre o Império Galáctico alienígena querer dominar a Terra enquanto um meio humano desse povo tenta se descobrir nesse mundo. Definitivamente não parece o tipo de história que um chefão do crime chantageando e traficando armas se encaixaria bem. Mas o episódio que o Titã é introduzido e a forma como ele conversa e convence o Mark a ajudar ele é bom demais. A gente conhece um pouco da história dele, a gente vê claramente como ele não queria estar na situação que está, roubar bancos e machucar pessoas, e que obviamente ele está fazendo isso pensando no bem da sua esposa e da sua filha pequena. E essa primeira grande interação deles acontece justamente quando o Mark está tentando descobrir quem ele é, e o que significa ser um herói, tanto que mesmo sabendo que o Titã é um criminoso, o Mark percebe a verdade nas palavras dele e decide entender o que ele está querendo dizer, como um verdadeiro herói agiria. Talvez o Titã tenha percebido em algum momento que o Mark poderia ser alguém manipulável, ou o que eu gosto de acreditar, que é que essencialmente o Titã realmente acreditava na bondade do Invencível, e que ele ajudaria ele, mesmo ele tendo sido um vilão. E acho que eu gosto mais dessa interpretação porque ela conta bastante do personagem e deixa o Mark num conflito da vida real mesmo. Ajudar um criminoso, mesmo que ele esteja sendo sincero, devo recusar pelas coisas que ele fez? Ou devo entender que ele talvez não tenha tido escolha e que ajudando ele posso salvar mais vidas? Esse é um dilema que só existiria trazendo ele para perto dos problemas humanos e reais, e jamais estando numa briga espacial frenética com um ser enorme que cospe fogo. Ok, exemplo exagerado, mas acho que vocês entenderam. Só pra lembrar que isso não foi nem um pouco exagerado, porque ele literalmente luta com um dragão quando ele reencontra o Titã na terceira temporada, então eu só tinha esquecido disso na hora de gravar o vídeo mesmo. Fato é que depois de conversar um pouco com seu pai e sua mãe e refletir, Mark chega à decisão de ajudar o Titã e confrontar o Face Mecânica, que contrata um bando de mercenários que dá uma surra no Invencível e nos Guardiões Globais, e apesar do resultado ruim pros heróis, o Face Mecânica acaba sendo preso, e quem assume o seu lugar? O Titã. E a real é que a gente descobre que o Titã é um safado, ele tá completamente consciente do que aconteceu e do que tá fazendo, quase como se ele tivesse planejado tudo aquilo. Quase não, ele provavelmente planejou. Então aquele personagem íntegro e injustiçado que a gente conheceu no início do episódio, agora se mostra um verdadeiro rei do crime, que conquista e chega ao topo sem precisar de mentiras.
E com essa promessa que ele vai mudar a cidade com suas próprias mãos, a gente encerra a introdução do Titã de uma forma absolutamente impecável. Principalmente porque não houveram segredos ou grandes revelações. Titã foi sincero do início ao fim. Talvez não tenha dito a Mark quais eram suas intenções finais, mas se tivesse, jamais poderia ser considerado um vilão. Pelo menos, não um bom. E quando isso acontece, eu pensei na hora em como seria legal a história abordar mais isso. Talvez uma forma de fazer o Mark se conectar mais com seus deveres com a Terra, se apaixonar mais pelo seu planeta, num caminho oposto que o pai dele tomou. Mas não, porque o Titã e tudo que envolve ele só voltam na terceira temporada. Inacreditável. E tá bom, eu entendo que essa nunca foi a temática da série em si, mas muito me incomoda como o Titã volta lá na frente só pra ser uma side quest do Mark, pra ser mais um dos momentos de lamentação e questionamento que ele enfrenta na terceira temporada, sequer é relevante pra trama como um todo. Fora que é sim uma temática super relevante considerando uma história de super-heróis. Desigualdade, pobreza e controle do crime sobre as pessoas são problemas reais, que talvez se comunicariam muito bem com a audiência e fariam o Mark criar mais conexão com a Terra. Talvez até dando mais motivação e força para ele numa eventual outra luta que ele precisasse proteger o nosso planeta. Mas infelizmente o Titã e o núcleo dele são só aparições casuais pra gente lembrar que esses personagens existem. Ou talvez pra ocupar tempo de tela. E assim, eu não sei como é nas HQs, e se for diferente eu vou adorar saber, então comenta aqui pra mim, por favor. E o mais triste pra mim é que o Titã é um personagem interessante pra cacete. O cara realmente move uma transformação na cidade, ele tem a esposa que parece estar totalmente consciente do que ele tá fazendo, e ele tem um respeito e carinho muito grande da comunidade depois que ele vira o líder. Fora que sempre que pôde demonstrou compaixão pelas pessoas quando ele era um criminoso, e mesmo sendo um bandido aos olhos da sociedade, ele acredita nos super-heróis, pelo menos no Invencível, afinal de contas ele pede ajuda dele, e uma ajuda sincera. E eu espero que não seja só eu que vê todos esses elementos e pensa como eles funcionariam muito bem como uma subtrama, até pra gente ter um respiro de todos os plots cósmicos e multiversais. Imagina um arco do Mark dele tendo de lidar com a máfia, com crime, tráfico, e ele sabendo que ele não pode simplesmente resolver tudo com a força, talvez até ensinando ele um pouco melhor sobre como lidar com os poderes dele e como ser diferente do pai dele. Mas infelizmente não é esse caminho que a obra segue, e talvez eu esteja sendo muito chato, mas eu só consigo pensar em como teria sido legal ver mais do Titã e do seu subplot. Mas sempre existe a possibilidade de eu ter entendido alguma coisa errada e de você poder me convencer nos comentários com a sua opinião. Então não deixa de comentar, curtir o vídeo, vamos conversar um pouco, eu quero entender o que outras pessoas acham sobre o Titã. Aproveita e manda aí como que o Titã é nas HQs e o que eu posso esperar das próximas temporadas e do futuro desse personagem. Eu sei que pode ser considerado spoiler, mas nessa altura do campeonato não me importa muito porque eu sei que a HQ muda bastante coisa. Não se esquece que você pode apoiar o canal com um Live Pix, com uma curtida, com um comentário e com a sua inscrição. Fora que mandar esse vídeo para um amigo também pode ajudar bastante. No mais é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Aguardem o próximo vídeo e tamo junto. Falou!